Olá, gente. Hoje nós vamos estar iniciando alguns episódios. Eu quero estar trazendo uma temática de Jesus, o sociólogo. Talvez cause aí algum espanto, né? Por que dessa temática de Jesus, sociólogo? Porque na verdade Jesus, quando ele deixa o seu mundo de glória, né? É lá em Filipenses 2:7, e vem habitar com os homens para ver quem é o ser humano, para ver quem é essas pessoas que vivem aqui nesse planeta. E ele desce, né, e vem viver com o ser humano. E ele vai ver, ele vai conhecer a fúria de quem é o ser humano. Ele consegue viver aí seus 33 anos de vida como ser humano e vai ver, ele vê quem é realmente o ser humano. E ele aborda alguns temas durante a sua trajetória de vida, e é justamente essas trajetórias com que faz que ele é levado à morte de cruz e morrer ali entre dois ladrões. Então esse Jesus sociólogo, que anda com prostituta, que anda com ladrão, aquele que vai em favor do excluído, aquele que vai em favor aquele dos direitos humanos, né, que seria na época assim, seria nessa época falado dessa maneira. Então esse Jesus, ele vai abordar dois poderes muito fortes no tempo dele, que ele vai de encontro, ele vai enfrentar, e pelo fato dele enfrentar esses dois poderes, ele vai acabar na morte de cruz, que é o poder religioso e o poder político ali, o poder, a liderança judaica e o Império Romano. Então por isso que eu falo dessa temática, porque Jesus, ele vem trazendo, ele vem buscando, né? Ali quando ele nasce, ele vai viver ali entre os pobres, né, entre as pessoas excluídas, pessoas que não eram bem vistas, não eram muito aceitas entre a sociedade, principalmente entre as elites, né? Então, como os dias de hoje também não é diferente, então por isso que eu trago essa temática de Jesus, o sociólogo. E quero estar trazendo alguns episódios aí, para que a gente vá já pegando aí o jeito dos demais episódios, ok? Então vamos lá, para a gente já olhar de cara a sociologia. Por que a sociologia? Eu trago esse tema da sociologia porque a sociologia ela vem trabalhando o pensamento das pessoas. Geralmente a gente vai ver aí que é uma matéria nova, né, uma ciência nova aí por volta de seus 200 anos, aí ela vai surgir no século XIX, né? E é uma matéria que a gente não vê ela muito nas escolas. Ela foi aí colocada como matéria principal na escola, no currículo escolar em 2008, né? Então nós vamos ver. E são matérias que fazem com que você pense. É por isso que eu trago Jesus sociólogo. Porque Jesus, além de cuidar das pessoas, ele também traz uma reflexão que as pessoas também venham mudar a ideia do caráter, venham mudar a ideia de ser humano. E a gente sabe que o Jesus que sempre foi nos apresentados, é um Jesus mais teológico, um Jesus mais metafísico, um Jesus mais sobrenatural. E a gente sabe, como eu falei, que ele deixa a sua glória e ele vem habitar, ele vem viver com os homens, e aqui ele vai vendo como que as pessoas são tratadas, principalmente as excluídas. E se ele viesse hoje também, ele viria a mesma coisa, como é tratado, porque essa supremacia, essa ideia de desigualdade, essa ideia de exclusão, ela sempre existiu. E nós estamos falando aí desde o primeiro século, né, já existiam essas coisas, e hoje também não é diferente, entendeu? Então por isso que não se traz esse Jesus, para que seja uma coisa meio mascarada. Então eu quero trazer esse Jesus sociológico, é o Jesus que cuida das pessoas, é o Jesus humano, o Jesus que pede para que você mude o seu caráter, para que você perdoe o seu inimigo, que você ore por aquele que vos persegue, entendeu? E a ideia da filosofia de Jesus é uma filosofia muito difícil, ela é muito difícil, por isso que a gente não traz ela com tanta ênfase. Então é melhor trazer o Jesus sobrenatural do que eu trazer o Jesus físico, porque o Jesus físico ele vai implicar
no nosso comportamento, daquilo que ele pediu para fazer, daquilo que ele pediu para que a gente fosse levar adiante a mensagem dele. Então eu prefiro trazer o Jesus, aquele Jesus metafísico, que vai além da física, né? Não, eu quero trazer o Jesus físico, aquele homem que pisou aqui, que viveu, conseguiu ver a fúria do ser humano, aquele Jesus que combateu o machismo, aquele Jesus que lutou pelos direitos humanos, aquele Jesus que foi atrás dos pobres, aquele Jesus que comia com ladrões e prostitutas. É esse Jesus que eu quero trazer. Por isso que eu falo de uma temática sociológica, né? E a gente já vai ver ali logo de cara, para a gente já ter uma ideia, que já na linhagem dele, já na genealogia dele, ali o autor do livro de Mateus, é muito bom essa temática. Se as pessoas conhecessem esse autor hoje, falaria que ele seria um feminista, né? Porque ali ele vai colocar, justamente na linhagem de Jesus, 4 mulheres, né? Quebrando o machismo. Porque não era comum colocar mulheres numa linhagem, divulgar o nome delas numa genealogia. E ali no livro de Mateus, a gente logo de cara ali, a gente já vai ver que esse autor, ele adere à ideia de Jesus muito bem, de parabéns mesmo, e a gente não vê falando justamente na genealogia de Jesus em relação a essas mulheres. São 4 mulheres que a gente vai ver. Por que não se fala? Porque são mulheres que não seriam aceitas pela sociedade, nem naquele tempo, que era um período patriarcal, né? Aquele período machista, né? Que Jesus vai viver. E Jesus, ele vem quebrando essa temática, e o autor, ele faz muito bem, ele traz essa temática para a gente, porque era um tempo de machismo, que as mulheres era só para tomar conta da casa, procriar. Isso é aquela exclusão muito grande, com a mulher que não desse filho, a mulher que fosse viúva, entendeu? Então eu quero trazer essa ideia, que Jesus quebrando o machismo, Jesus lutando pelas mulheres, né? Inclusive ele vai ter seguidoras. Imagine, naquele tempo, ele trazendo seguidoras, que não era comum, as mulheres era para estar em casa, nem conversar com o homem, nem ter esse contato direto. Como nós vemos ainda os dias de hoje, o machismo ele é predominante. Alguns países aí as mulheres com o rosto coberto, né? Esse machismo, até aqui no nosso país mesmo, no Brasil ainda temos esse machismo. E ali o autor de Mateus, muito interessante, do Evangelho de Mateus, ele traz uma temática muito interessante, muito boa mesmo, que ele vem colocando ali 4 mulheres que nós, aos nossos olhos julgadores, né, nossos olhos julgadores, nós não colocaríamos essas mulheres, nem aceitaríamos elas como uma referência dentro da sociedade. Então, o que eu venho trazer esse Jesus sociológico é justamente quebrando esses paradigmas que nós construímos ao longo dos séculos, entendeu? Então, nós vamos tentar estar quebrando isso aí, trazendo essa mensagem desse Jesus sociológico, né? Um Jesus diferente, entendeu? Não aquele Jesus totalmente teológico, mas eu quero trazer esse Jesus físico. E o autor, ele vem falando sobre 4 personagens. Vamos lá já falar desses personagens para não enrolar muito. Tamar, né? A história de Tamar. Então vamos trazer também a história de Raabe, a prostituta, né? Quem não conhece, quem nunca viu falar, né? E nós vamos trazer também a história de Ruth, a Moabita, né? E ali Betseba, que foi mulher de Davi, né? Inclusive vem de um adultério, tudo aquele rolo que deu, e terminou no assassinato do seu marido Urias, né? Betseba, mãe do famoso rei Salomão, o rei da sabedoria. Então são mulheres que não era para estar entrando nessa linhagem, justamente por causa desse machismo nosso, por causa essa ideia patriarcal, os homens que mandam, mulheres têm que estar no fogão, mulheres têm que nascer só para criar, para dar filhos ao homem, e não tem direito nenhum. Então Jesus, ele já vem quebrando, né, esse paradigma aí. Por isso que eu falo de um Jesus sociólogo, e a gente vai ver em alguns episódios aí, nós trazendo um pouco mais de clareza, para a gente entender
o porquê dessa sociologia. Inclusive eu até defendo, né, que as igrejas venham trazendo essa temática sociológica, ok? Vamos lá. A história de Tamar, ela está ali no capítulo 38 do livro de Gênesis, ali o primeiro livro da Bíblia, da Escritura Sagrada, entendeu? E essa história é o seguinte, se dá com o seu sogro, Judá, né, um dos filhos ali de Jacó. Mas como a gente vai ver a história, como ela é interessante. E ali o marido dela morre, que é o filho de Jacó, o filho de Judá, né, o filho de Judá. E a ideia, pelas leis que se tinham naquele tempo, o irmão deveria ter filho com ela. E aquele filho ficaria para o irmão que morreu, trazendo a ideia da sua linhagem, ia trazer o seu nome. E foi, não teve filho, morreu. O outro também não quis ter filho, morreu também, Deus o matou, né? Permitiu a lei que matasse. E o mais novo, que seria para casar com ela, Judá não deu para que ela viesse em casamento. E ali começa um desespero. A mulher, ela é viúva, ela não tem filhos e, como eu já falei, ali nós vemos numa sociedade machista, onde o homem ele predomina, onde o homem ele manda. E ali a Tamar, ela começa a entrar em desespero. Por quê? Porque foram se passando e Judá de boa, sossegado. Então, num momento de desespero, ela vai para a beira de um caminho, como é falado lá nas escrituras, né? E se veste de prostituta, ela vai se vestir. E ali Judá passa e se deita com ela. E ele deixa uns penhores ali na hora de pagar para ela. Ele não conhece ela porque ela está com o rosto coberto. E ele deixa uns penhores. Só que na hora de vir pagar para ela e pegar os seus penhores, o servo que ele manda não encontra ela, não vai encontrar ela. E fala, nunca teve essa mulher, que ela não existiu. E o servo lá, ele volta e fala para Judá que não encontrou e que aquela mulher não existiu. Então o Judá também fica tranquilo, já tinha feito as suas artes, né, as suas trapalhadas, homens, entendeu? Então, depois de 3 meses, a Tamar aparece grávida. Aí nós vamos ver a ideia machista. Agora nós vamos ver a ideia do homem, o patriarcado, né, o predominante, né, o julgamento, aqueles dedos que apontam, que julgam, aquelas palavras que julgam, né? Tipo assim, na Inquisição, na Idade Média, que queimavam as mulheres, que julgavam as mulheres. Os homens julgando as mulheres. Olha como é difícil, como que é as coisas. Então, o que é que nós vamos ver ali? Então, o Judá, cheio de fúria, cheio de ódio, cheio de razão, se achando cheio de razão, ele resolve julgar o caso de Tamar. Mas veja só, o juiz, entre aspas, né, o juiz todo errado, né, o juiz cheio de corrupção, e ele quer julgar. Não, ela vai ter que morrer, ela vai morrer mesmo, porque ela não poderia ter feito isso, entendeu? E na hora do julgamento, na hora que ela vai ser apedrejada, ela pega seus penhores e mostra: o pai do meu filho é o dono dessas coisas, desses objetos. E ele olha, ele observa, ele fala: rapaz, ela tem razão, eu sou mais errado do que ela. Então a gente vê, ainda bem que ele reconheceu o seu erro. Poucos homens, na ideia machista, reconhecem os seus erros. Então eu estou defendendo aqui as 4 mulheres, né, que eu vou estar trazendo como temática. A primeira é Tamar, que eu estou trazendo aqui, e nós vamos ver que ela escapa de ser apedrejada, de ser morta. Por quê? Por causa de uma ousadia, quebrando um paradigma machista, né? E ali que a gente vai ver o certo que estava errado, querendo julgar. E os dias de hoje também não é diferente. Essa ideia machista ainda predomina muito até hoje, entendeu? Então Jesus, ele vem quebrando esse paradigma. E o autor de Mateus também, eu achei lindo ele ter colocado dentro da linhagem de Jesus 4 mulheres que nós não colocaríamos. Isso para dizer, olha, é uma nova aliança.
Tudo mudou, tá tudo novo, mas nós ainda queremos estar na velha aliança, naquela aliança de Judá, de olho por olho, dente por dente. Então, o que eu quero trazer hoje para o século 21, esse Jesus quebrando esse paradigma. Então vamos trazer Jesus, o Jesus humano, o Jesus que lutou pelo direito das pessoas, que lutou pelas mulheres, que lutou pelos pobres, que lutou pelo excluído, trazendo um direito de humanidade, de um ser humano, independente que ele seja, ele é um ser humano. Então eu quero trazer esse Jesus que poucas vezes nós vamos ver isso aí, poucas vezes, ou quase nenhuma. Nós vamos ver esse Jesus desse jeito. Então, esse é o primeiro episódio, depois nós vamos estar fazendo outros episódios aí. E a ideia de Tamar é que ela traga uma reflexão, ideia de luta, quebrando o machismo, quebrando o patriarcado e acolhendo a pessoa de Jesus. Ele trouxe seguidoras, ele lutou pelas mulheres, entendeu? E quebrando esse paradigma. Por isso que eu trago a temática sociológica, para a gente começar a quebrar muitos preconceitos mesmo, que nós temos aos dias de hoje, mesmo dentro da religião e fora da religião. Então vamos pegar o Jesus aí, o exemplo de Jesus, ok? E vamos seguir em frente, ok? Muito obrigado e vamos mais para frente, ok?